O dia de hoje fica marcado por buscas realizadas à SAD do Benfica e também à SAD do Santa Clara por parte do Ministério Público, da Polícia Judiciária e também da Autoridade Tributária. Em causa estão negócios suspeitos que envolvem 3 jogadores líbios. Importa também recordar nesta altura que o Benfica está envolvido em vários outros processos judiciais, desde a topeira, e-mails, vouchers, mala de chau, saco azul, tudo isto ao longo dos últimos anos. Isto junta-se ainda a dezenas de buscas feitas ao próprio Benfica e também aos seus dirigentes, como também, por exemplo, ao seu presidente, buscas essas e processos que começaram quando foram revelados os e-mails do Benfica por parte do Porto Canal. E é precisamente por aqui que naturalmente vamos começar este espaço de comentário com o Pedro Bragança. Muito boa noite, Pedro, e hoje contamos também com a participação especial do Dr. Nuno Brandão, que é advogado do Futebol Clube Porto, aqui também presente. Muito obrigado pela sua presença também aqui neste espaço de comentário grande angular. Pedro, como é que tu estás a olhar para mais estas buscas que foram realizadas hoje por parte destas autoridades? Bem, são novidades que em si não têm grandes novidades. Na verdade, tudo aquilo a que estamos aqui a assistir são coisas a que temos vindo a assistir ao longo de praticamente os últimos 3 anos, 3 anos e meio, sobretudo desde o momento em que o Porto Canal começou a revelar os e-mails do Benfica em junho de 2017. E recordar-te-ás que exatamente há 15 dias, aqui neste mesmo estúdio, falamos da lista dos 48 processos da equipa especial do Ministério Público, o que é que era feito desses processos. Alguns deles aliás, 2 deles tinha sido deduzida a acusação, sobre os outros não sabia o paradeiro desses processos, se eram concluídos, estavam arquivados, se não estavam. Ora, um deles é justamente desse que estamos a falar aqui hoje. Há aqui várias coisas que estão em cima da mesa e que foram comunicadas desde logo pelo próprio Ministério Público e que vem também amplamente reproduzido em diversos órgãos de comunicação social. Há um caso que tem a ver com o mala de chau, que já é conhecido, é anterior, e que no fundo diz respeito àquilo que tem, a tudo aquilo que tem a ver com a rede de influências que o Benfica terá montado sobre clubes adversários, sobre clubes contra os quais deve competir, é suposto jogar. Hoje houve buscas, e as redes de dependência relativamente a esse processo, relativamente a esse processo. Outro é um processo de natureza fiscal, segundo é dito, e que tem a ver especificamente com o Santa Clara e o seu principal acionista. Mas todos nos recordamos sobre essa questão do mala de chau, de uma coisa que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse aqui há uns tempos a respeito do Cádiz, um jogador que o Benfica comprou ao Vitória de Setúbal e que nunca jogou pelo Benfica. Aliás, como muitos outros jogadores que são adquiridos a equipas e postos depois a circular por outras equipas de nível inferior. E na altura o Luís Filipe Vieira disse qualquer coisa assim, as pessoas não percebem, mas há uma lógica por trás disto. O Benfica sai beneficiado desta aquisição, deste investimento. Ora, que o Benfica sai beneficiado, não vou duvidar, porque se o presidente do Benfica o diz, ele saberá. O que está aqui em causa é quem é que sai prejudicado. Quem é que sai prejudicado por este esquema de que aqui se fala ou que se aponta? Está sob investigação. Há aqui muitas dúvidas ainda, há muitas questões para esclarecer. Eu não quero dar uma perspectiva jurídica, técnica, muito menos na presença do Dr. Nuno Brandão aqui no nosso programa, mas há aqui claramente muitas questões ainda por esclarecer e que certamente os próximos dias vão ajudar a responder. E esperam certamente muitas surpresas, quem sabe noticiadas pelo próprio Porto Canal. De qualquer forma, estamos a falar de vários processos e várias diligências que aconteceram nos últimos tempos, não é? E não foram assim tão poucas quanto isso, não é? Sim, é uma sucessão de suspeitas, é uma sucessão
de histórias e mais histórias de envolvimento de outros clubes, de outros agentes e no fundo aquilo que vamos percebendo é que estes títulos do Benfica, sobretudo aqueles 4 campeonatos conquistados sucessivamente, estão inevitavelmente manchados, pelo menos a imagem pública, a percepção pública relativamente a esse período de relativo sucesso do Benfica, está inevitavelmente manchado por isso. Nós vemos aqui uma cronologia de tudo o que se vem passando desde essa altura do início da divulgação dos e-mails no universo Porta Bancada do Porto Canal, e foi uma sucessão de factos muito grande desde essa altura. Houve a abertura de um inquérito, houve a abertura de um processo disciplinar por parte da Federação, houve uma sucessão de buscas ao longo dos últimos anos, julgo que foram 6 ou 7 diligências desse género que foram realizadas desde essa altura. Até que chegamos ao dia de hoje, à 7ª, não é? Sim. E veremos o que é que ainda vai acontecer daqui para a frente, até que se espera, pelo menos da parte da Justiça, uma resolução de todos estes casos, seja ela o arquivamento, seja ela a adoção de uma acusação em relação a cada um destes processos, e aguarda-se com expectativa pela conclusão destas investigações. Também temos aqui um denominador comum, continua a existir, que é Paulo Gonçalves, não é? De resto, mostramos hoje uma fotografia na peça que abriu o Jornal Diário, e também a temos para mostrar daqui a pouco uma fotografia em que Paulo Gonçalves volta a aparecer envolvido em mais um negócio, não é? Sim, se dizíamos que os agentes envolvidos aqui são muitos e são cada vez mais, a verdade é que há sempre pontos comuns nos quais estes processos todos se interceptam, e um deles é Paulo Gonçalves. Ora, Paulo Gonçalves, que tem tudo a ver com o Benfica, ao contrário daquilo que foi a defesa do Benfica, no caso é toupeira, no sentido de se libertar de uma acusação, dizendo que Paulo Gonçalves não tinha nada a ver com o Benfica, não comprometeu a administração do Benfica de forma alguma. Não, Paulo Gonçalves obviamente tem tudo a ver com o Benfica, foi uma pessoa-chave na concepção e na execução de todos estes esquemas de circulação de jogadores, de muito dinheiro também, certamente, e aqui está uma vez mais envolvido. O Porto Canal já divulgou essa imagem de Paulo Gonçalves na apresentação deste jogador e portanto, obviamente, é mais uma figura aqui envolvida. Os clubes também, uma vez mais, o Desportivo das Aves que atravessa... Estamos aqui a ver a fotografia, não é? Esta imagem. O Desportivo das Aves que atravessa agora tempos muito complicados. O Vitória de Setúbal, coincidentemente, também atravessa tempos muito complicados nesta altura. Fala-se agora também do Desportivo de Chaves. Relativamente a este processo do Mala-Tchau, convém lembrar também que foram já realizadas diligências do mesmo género no Passos Ferreira e no Marítimo e noutros clubes. Portanto, é um caso para seguir com toda a atenção, com a expectativa de que as coisas cheguem a alguma conclusão em tempo útil, seja ela qual for, obviamente. Doutor Nuno Brandão, como é que o Futebol Porto está a olhar para tudo isto que está a acontecer por estes dias? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu penso que está a aguardar com serenidade e com muita paciência. O Pedro Bragança já referiu que muito destes factos foram explotados pelas informações e pelas divulgações que foram feitas aqui no Porto Canal pelo Francisco J. Marques. Já se passaram 3 anos e meio, desde aí temos aguardado pelo desfecho que naturalmente, como disse o Pedro Bragança, há de acontecer em alguns nestes processos, que será ou uma acusação ou um arquivamento, uma acusação nuns, arquivamento noutros, enfim, estamos a aguardar. Mas não sei se me permite fazer aqui algumas perguntas. Claro que sim. Eu aproveito para perguntar ao Sr. Doutor, nós vemos esta sucessão de diligências, falávamos 7 buscas, são muitas, não é? A questão que fica para qualquer pessoa que olha para estas notícias hoje, e falando isto de um ponto de vista mais genérico, não especificamente em relação ao caso que foi hoje noticiado ou aos processos que motivaram as buscas de hoje, ao fim de todas estas diligências, ainda há alguma coisa para buscar numa instituição que está a ser sujeita por um conjunto de investigações como são estas? Bom, uma busca é uma diligência que se realiza num processo e que tem pressupostos de variada natureza, mas fundamentalmente 2. É necessário que se suspeite de que um crime foi cometido, e naturalmente a busca serve para averiguar se realmente, ou para reforçar ou para infirmar essa suspeita, e é necessário também que se suponha que naquele local onde vão ser efetuadas as buscas se encontram elementos, sejam objetos, sejam documentos, que podem servir para esclarecer os factos. Portanto,
é nesse sentido que se faz uma busca. As buscas nos processos criminais, nas investigações criminais, normalmente são feitas de surpresa, porque só assim é que se tem a expectativa, naturalmente, de que se vão encontrar dados, elementos que podem ajudar à investigação, e por isso, tendencialmente, as buscas fazem-se nas fases embrionárias do processo, depois de haver alguns elementos recolhidos. Não é muito normal fazerem-se buscas já numa fase avançada do processo. Por vezes pode acontecer, essa necessidade pode ocorrer, se fruto da investigação forem encontrados novos elementos, se houver pontas soltas que seja necessário atar, e nessa medida isso pode explicar fazerem-se buscas numa fase mais avançada do processo. Mas só conhecendo o conteúdo do processo, só conhecendo a evolução do processo da investigação é que se pode esclarecer se realmente há ou não o que é que motivou aquelas buscas. Mas ao longo deste tempo o Futebol Clube do Porto sente-se prejudicado de alguma forma em algum momento? Bom, os factos que estão a ser objeto de algumas dessas investigações, que são noticiadas, nomeadamente o chamado caso dos e-mails, esse caso baseia-se nas divulgações que foram feitas, pelo menos tanto quanto sabemos, que foram feitas inicialmente pelo Francisco J. Marques. Aqueles factos que ali estão espelhados naqueles e-mails, naturalmente que são reveladores de comportamentos que podem atentar contra a verdade esportiva e, na medida que estão em causa um adversário do Futebol Clube do Porto, isso naturalmente poderá ter prejudicado o Futebol Clube do Porto. E foi isso também que já judicialmente, no processo, em alguns processos que estão em curso, o Futebol Clube do Porto naturalmente trouxe para a discussão. Mas se me permite, continuarei a perguntar se não te importa. Estás à vontade hoje, noutra função. Sim, mas quer dizer, as pessoas hoje interrogam-se, eu acho que legitimamente, o que é feito do processo dos e-mails. Portanto, as denúncias começaram a ser feitas no Porto. Já passou algum tempo, não é? São em erro, 6 de junho de 2017, portanto são 3 anos e meio praticamente. É muito tempo, quer dizer, pelo menos aos olhos de um cidadão comum. É este o tempo natural da justiça? Podemos dizer assim, não há qualquer preocupação que possamos ter relativamente a este assunto porque está tudo a decorrer dentro dos prazos normais. Ou, pelo contrário, devemos estar preocupados porque isto, de facto, é muito tempo e não é comportável aos olhos da sociedade um período tão longo. Não, de facto, 3 anos e meio para realizar uma investigação criminal é bastante tempo. O Código de Processo Penal estabelece limites máximos para a investigação, que aqui foram claramente ultrapassados. Saber se neste caso concreto, do chamado caso dos e-mails, foi ou não ultrapassado um prazo razoável daquilo que seria o processo, a investigação realizada por um investigador diligente, normalmente diligente, nós só poderíamos formular esse juízo se tivéssemos acesso ao processo. O que é que aconteceu? Nós, o Futebol Clube do Porto, tal como qualquer cidadão, estando em causa suspeitas de corrupção, logo nessa altura em que tomamos conhecimento que o processo foi aberto, que aquele inquérito foi aberto, requereu a constituição como assistente. O assistente é um sujeito do processo que tem uma função de colaboração com o Ministério Público. Tratando-se de crimes de corrupção, qualquer pessoa pode constituir-se assistente e, para mais aqui, estando em causa crimes de corrupção que poderão ter afetado o Futebol Clube do Porto, tem uma legitimidade acrescida para se constituir assistente. Como assistente, o Futebol Clube do Porto tem o direito de requerer a consulta do processo e de indagar o que consta do processo. Isso quer dizer o quê na prática? Na prática quer dizer que... Saber o que é que está a acontecer com o processo, o que é que está a acontecer no processo. Portanto, um assistente poderá consultar o processo, a menos que o processo se encontre em segredo de justiça. Nós já tentámos várias vezes consultar o processo, já foi requerido isso. Estranhamente nunca tivemos até hoje sequer uma resposta e já por várias vezes a pedimos, dizendo-nos sim, dizendo-nos não tivemos até hoje nenhuma resposta aos pedidos de consulta do processo que já foram feitos, como digo, várias vezes, já com muitos meses, com muitas insistências, até hoje não tivemos nenhuma possibilidade de consultar o processo para saber em que estado é que está a investigação. Portanto, o Sr. Estamos a dizer que o Ministério Público, julgo que esse processo corre no Porto, não é? Corre no DCIAP. No DCIAP, que o Ministério Público não concede acesso ao Futebol Clube do Porto enquanto assistente, que enquanto assistente deveria ter acesso a esse, ou poderia ter acesso. Enquanto assistente pode ter acesso a um processo, mas estando o processo em segredo de justiça, o Ministério Público pode entender que o conhecimento do conteúdo da investigação pode ser prejudicial para o desenvolvimento da investigação e há uma possibilidade de oposição à abertura do processo aos sujeitos processuais, ao assistente, por exemplo.
O que é normal é que, sendo feito um pedido de consulta, o Ministério Público diga, ao fim de uma semana, 2 semanas, olha, não deixamos, não autorizamos essa consulta. O que não é normal é o que acontece aqui, nós já termos por 2 vezes requerido a consulta e nem sequer termos um despacho a dizer-nos se a consulta é permitida ou não é permitida. Disse 1 ou 2 semanas. Quantas semanas é que foram então? Já passaram a fazer as contas desde janeiro até agora, é fazer as contas das semanas que entretanto já passaram. São muitas mais do que duas, Sim. do que uma ou 2 semanas. Sim. Entretanto, também, se calhar, importa falarmos um pouco da equipa especial, não é, que foi constituída por parte do Ministério Público para, de resto, um tema que trouxemos há 15 dias, precisamente na estreia deste grande angular aqui, com 48 processos. Esta equipa especial tem em mãos 48 processos nesta altura e, como o Pedro ainda há pouco dizia, apenas 2 desses processos é que conhecem acusação. Parece-lhe que faz sentido isto? Apenas 2, e curiosamente 2. Estamos a falar do processo do Rui Pinto e estamos a falar do processo onde estão envolvidos Francisco J. Marques, Diogo Faria e o próprio Júlio Magalhães, diretor-geral do Porto Canal. Bom, saber se faz sentido ou não depende muito, lá está, de nós termos a possibilidade de conhecer o que é que se passa nos outros processos em que se investigam os factos de corrupção. Agora, aquilo de que há conhecimento público é de que esta equipa especial foi nomeada para investigar factos com natureza criminal, relacionados com o mundo do futebol e que poderiam ter efeitos negativos sobre a verdade esportiva. Claro que, como é sabido, à volta do mundo do futebol há muitos factos, há muitas suspeitas que são publicamente levantadas, incessantemente, insistentemente, que podem ter relevância aos mais variados títulos, seja como branqueamento de capitais, como fraude fiscal, como ofensas à integridade física, injúrias, enfim, há um sem número de crimes que podem existir, podem ser praticados neste universo. Tanto quanto se sabe, a equipa especial não foi criada para investigar esse universo geral de crimes do futebol, ou ligados ao futebol. Foi criada para investigar aqueles crimes que poderiam ter efeitos, ou que poderão ter tido efeitos sobre a verdade esportiva. E, nessa medida, estará a investigar os crimes de corrupção, crimes de tráfico de influência, compra de jogadores, compras de árbitros, match fixing, condutas relacionadas com antidoping, enfim, coisas desse género que afetam a verdade esportiva. Mas também tomamos conhecimento, enfim, sabemos isso até pelo próprio desenvolvimento dos processos, que essa equipa especial também investigou os tais 2 processos que se referem ao acesso ilegítimo a correio eletrónico e à divulgação de correio eletrónico. Enfim, isso não tem nada a ver com o deturpamento da verdade esportiva, quer dizer, enfim, não se percebe bem a lógica, por que razão é que, por exemplo, as fraudes fiscais no mundo do futebol não estão a ser investigadas por esta equipa especial, mas a divulgação de e-mails que são trocados dentro de um clube estão a ser investigadas. Poderia pensar-se, bom, isso está a ser investigado em conjunto, porque aquilo que está a ser divulgado publicamente ou que foi divulgado publicamente, a atribuição de relevo criminal a esses comportamentos, dizer isto é crime, pode derivar do facto de aquelas suspeitas de corrupção propriamente ditas serem infundadas e, portanto, pode dizer-se aqui eventualmente uma relação, agora vou usar uma espécie de um palavrão do direito, de prejudicialidade, ou seja, uma coisa pode estar dependente da outra. Só que, postas assim as coisas, o que seria normal, o que seria natural, é que os processos relativos ao acesso e à divulgação dos e-mails ficassem na dependência da evolução dos outros processos. E aquilo que nós assistimos aqui é que os processos da divulgação dos e-mails, nomeadamente aquele que diz respeito à divulgação aqui no Porto Canal, avançou muito mais depressa do que os processos, as investigações relativas aos factos que foram denunciados nos e-mails. Portanto, o mensageiro foi perseguido criminalmente, está a ser perseguido criminalmente com muito maior... Isso é normal, se me permite. Quer dizer, em 48 processos, vê-se que apenas 2 chegam a uma acusação, pelo menos até agora, e esses 2 são justamente os 2 que visam quem denunciou. Eu não quero estar a usar aqui a palavra denunciante para nos desligarmos um bocado do estatuto de denunciante, mas, no fundo, quem trouxe a público estas informações são aquelas pessoas que, neste momento, enfrentam uma acusação, que vão a julgamento, um deles está em julgamento neste momento, sim, o outro avançará para a fase de instrução segundo sei, não é? É normal que sejam estes os resultados desta equipa ao fim deste período? Eu não acho muito normal, eu acho paradoxal
que, num contexto em que se discute bastante e em que até se criou recentemente um gabinete de trabalho para promover um projeto de reforma da matéria dos crimes de corrupção, em que há tanta comoção pública em torno do fenómeno da corrupção, processos que digam respeito à corrupção propriamente dita avancem mais devagar do que processos daqueles que divulgam factos relativos à corrupção. Eu acho isso pouco curial, acho isso pouco ortodoxo. Agora, uma parte que me diz particularmente respeito tem a ver com a questão da divulgação dos e-mails e o facto do Porto Canal ter sido proibido de divulgar, judicialmente proibido de divulgar mais e-mails do Benfica. Esta é uma decisão que faz sentido quando vivemos num Estado democrático e em que há liberdade de expressão, ainda há, graças a Deus. Pois, nós temos discutido isso judicialmente e procuramos combater, enfim, essa posição no processo cível. No âmbito da liberdade de expressão e da liberdade de comunicação e do direito à informação, a posição tendencial, a posição que os tribunais internacionais, nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, segue é de que mais vale remediar do que prevenir. E por isso deve evitar-se coartar a liberdade do discurso, a liberdade do pensamento, a liberdade de informação, e por isso medidas tão radicais, tão fortes como essa de pura e simplesmente barrar a divulgação pública de factos que podem ter interesse público, geram perplexidade, geram incompreensão, e é com incompreensão que eu vejo que existe essa proibição de um órgão de comunicação social divulgar publicamente correspondência eletrónica que, enfim, toda a gente conhece, está no domínio público e só este canal é que está proibido de o fazer. Eu acho que isso não é compatível com uma compreensão democrática da liberdade de expressão. Sim. O Sr. falou aí do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e julgo que o Futebol Clube do Porto recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente justamente a este caso. Existe alguma informação sobre o andamento desse processo? Nesse processo, que é um processo cível, que foi intentado pelo Benfica contra o Futebol Clube do Porto, houve naturalmente muitas vicissitudes, é um processo que está em curso e um dos troncos do processo é essa tal providência cautelar que foi apresentada para travar a divulgação dos e-mails. Essa decisão consolidou-se no ordenamento português e daí foi apresentada uma queixa junto ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A queixa está pendente nesse tribunal e aguardamos pelo desenvolvimento desse caso. Depois temos o outro tronco, o tronco principal, que diz respeito à matéria da divulgação propriamente dita, está em recurso, como é sabido. Doutor Nuno Brandão, muito obrigado pela sua presença aqui neste espaço de comentário Grande Angular. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Nós vamos continuar, vamos naturalmente passar para um outro tema.